Stargate SG-1 cativou o mundo com suas aventuras intergalácticas por uma década. Mas por trás dos visuais épicos, esconde-se um elenco que trilhou caminhos 100 vezes mais sombrios. Muitos morreram repentinamente, ainda jovens outros. Lutaram contra o câncer e alguns foram vítimas de acidentes terríveis que lhe causarão arrepios. Venha descobrir a verdade conosco. Você não vai acreditar no que eles realmente passaram. Richard Dean Anderson, também conhecido como Jack O'Neill, Richard Dean Anderson, nasceu em 23 de janeiro de 1950 em Minneapolis, Minnesota. Aos 47 anos, Anderson interpretou o Coronel Jack O'Neill, o brilhante e experiente comandante da SG-1 na série Stargate SG-1, de 1997 a 2007. O papel definiu uma década da ficção científica na televisão. Seu humor, sua doutor silenciosa e sua determinação militar fizeram de O'Neill um dos personagens mais queridos da série. A vida pessoal de Anderson, no entanto, tornou-se cada vez mais frágil. Seu relacionamento de longa data com April Prose começou com carinho e devoção, mas no início dos anos 2000, as constantes filmagens em Vancouver e os meses de distância levaram a um crescente distanciamento entre eles. Quando sua filha Wiley nasceu em 1998, ambos esperavam que a alegria adicional ajudasse a estabilizar a situação familiar. No entanto, o estresse de longas jornadas de trabalho e o agravamento da lesão nas costas de Anderson levaram o relacionamento à beira do colapso. Na sexta temporada, a dor de uma hérnia de disco o impedia de ficar em pé por longos períodos, e a frustração e o cansaço se estenderam à sua vida com April. As discussões tornaram-se inevitáveis, e o distanciamento emocional deu lugar ao silêncio. À medida que sua saúde se deteriorava, o mundo de Anderson se resumia a analgésicos, compressas de gelo e uma carreira que ele não conseguia mais sustentar, fisicamente. Filmar tornou-se difícil, correr impossível, e até os momentos mais simples exigiam dublês. Na oitava temporada, Anderson escolheu a paternidade em vez de Hollywood. Ele deixou a série para se dedicar integralmente à filha Wiley, na esperança de proporcionar a ela a estabilidade que não encontrava em seus próprios relacionamentos. Essa decisão também lhe permitiu enfrentar suas próprias lutas silenciosas contra uma leve depressão e o medo de falar em público. Richard Dean Anderson completa 75 anos hoje. Ele vive tranquilamente entre seu rancho em Malibu e sua casa em Kessalazenkay, Vancouver, raramente aparecendo em público. Seu patrimônio líquido, estimado em $30 milhões, lhe garante um conforto confortável. Mas o que ele mais valorizava era a paz pela qual lutara durante toda a sua vida. Don S. Davis, como George Hammond. Don S. Davis nasceu em 4 de agosto de 1942, em Aurora, Missouri. Aos 55 anos, Davis interpretou o Major General George Hammond, o comandante calmo e compassivo do programa Stargate em Stargate SG-1, de 1997 a 2007. Sua calma autoridade e afeto paternal formaram a base das primeiras temporadas e se tornaram uma marca registrada da série. No entanto, a vida pessoal de Davis lançou uma sombra sombria que silenciosamente marcou seus últimos anos. Seu primeiro casamento terminou em desgosto, pois as crescentes pressões acadêmicas e o distanciamento emocional o afetaram profundamente, dificultando a manutenção de um relacionamento próximo com seu filho, Matt Davis. Quando conheceu Ruby Fleming, a mulher que se tornou sua segunda esposa, ele encontrou uma nova estabilidade e uma sensação de paz que não sentia há anos. A presença de DC. Ruby aliviou o fardo que carregava há tanto tempo, mas sua saúde debilitada logo afetou a felicidade do casal. Ele sofria de um problema cardíaco desde o final da década de 1990, e conforme a temporada avançava, dores no peito e exaustão se tornaram parte da rotina diária. Ruby esteve com ele em todas as consultas médicas em todas as noites,
desconfortáveis, em todos os momentos, de medo silencioso de uma parada cardíaca súbita. À medida que o trabalho progredia, a saúde de Davis se deteriorava mais rápido do que ele jamais admitiria publicamente. A diabetes e o agravamento da doença arterial coronariana obrigaram-no a limitar o tempo que passava a ver filmes. Perto do final das filmagens do filme Ark of Truth, em 2007, foi submetido a uma grande cirurgia, incluindo a implantação de 4 stents. Ruby esteve ao seu lado, durante todo o processo, acompanhando-o até ao hospital durante a reabilitação cardíaca e no enfrentamento do medo de que cada ataque cardíaco pudesse significar mais um episódio de insuficiência cardíaca. Apesar dessas dificuldades, Davis continuou a tocar, pintar e esculpir para manter seu entusiasmo pela vida. Infelizmente, em 29 de junho de 2008, Don S. Davis faleceu aos 65 anos vítima de um infarto fulminante em sua casa em Gibson, Colômbia Britânica. Suas cinzas foram espalhadas no Oceano Pacífico. Na época de sua morte, sua fortuna era estimada em aproximadamente $5 milhões. Amanda Tapping, também conhecida como Samantha Carter. Amanda Tapping nasceu em 28 de agosto de 1965 em Rochford, Essex, Inglaterra. Aos 32 anos, Tapping interpretou a Major Samantha Carter, uma brilhante astrofísica e soldado que combinava lógica, lealdade e uma sensibilidade discreta em Stargate SG-1 de 1997 a 2007. Seu papel tornou-se um dos pilares emocionais da série, representando uma rara combinação de precisão científica e sensibilidade humana. Mas por trás das câmeras, sua vida estava desmoronando. Seu casamento com Alan Kovacs estava sendo severamente testado pelas intensas pressões de Star Trek SG-1. Ela filmava de 16 a 18 horas por dia durante 10 meses do ano, o que lhe deixava pouco tempo para colaboração, descanso ou recuperação. Durante a série, ela sofreu 2 abortos espontâneos, um na 4ª temporada e outro na 7ª. Cada perda deixou cicatrizes profundas em seu casamento e em seu corpo. O segundo aborto quase a obrigou a abandonar a série completamente, pois ela entrou em uma profunda depressão. O momento mais difícil aconteceu à noite. No documentário Stargate 10 Years, ela admitiu que chegava em casa depois das filmagens e chorava até o amanhecer, pois a dor era insuportável para uma pessoa só. O nascimento de sua filha Olivia em 2005 trouxe-lhe alegria, mas também a mergulhou em uma grave depressão pós-parto. 2 anos de filmagens exigiram o uso de antidepressivos para que fizessem efeito. O esgotamento emocional afetou seu trabalho, influenciando sua decisão de trocar a atuação pela direção. Mesmo assim, Alan perseverou ainda quando o casamento deles enfrentou uma grave crise em 2006. E as longas jornadas de trabalho quase os levaram ao divórcio. A recuperação foi lenta, mas eles reconstruíram o relacionamento passo a passo até que o caos finalmente se dissipou. Amanda Tapping, agora com 60 anos, dedica-se integralmente à direção, tendo dirigido episódios de Supernatural, The Flash e Strange New Worlds, com a mesma precisão que demonstrava em Carter. Ela desfruta de uma vida mais tranquila e estável com Alan e suas filhas, vivendo de um patrimônio líquido estimado em $8 milhões acumulado ao longo de uma década de trabalho, e alcançou isso com uma determinação que poucos viram. Christopher Judge como Taelox. Christopher Judge nasceu em 13 de outubro de 1964 em Los Angeles, Califórnia. Aos 33 anos, Judge interpretou Taelec, um tenaz guerreiro Jaffa que sacrificou tudo pela liberdade, em Stargate SG-1 de 1997 a 2007. Sua voz, grave presença física e silêncio emocional tornaram esse personagem inesquecível. Fora das telas, sua vida era uma tempestade que ele mal conseguia atravessar.
Em 2011, Judge se casou com Diana Patton, sua companheira de 10 anos. No entanto, muito antes do casamento, o relacionamento deles desmoronou após anos de cirurgias, lesões e vícios. Uma década de treinamento intenso com a SG-1 cobrou seu preço em seu corpo. Ele passou por substituições do quadril esquerdo em 2010, do direito em 2012 e de ambos os ombros após anos de abuso constante. A dor crônica o levou a um vício perigoso em opioides que obscureceu sua vida e limitou sua capacidade de funcionar. Problemas financeiros logo surgiram e em 2011 ele estava à beira da falência com o aumento das contas médicas e do vício. O fim de seu casamento era inevitável. Seus 16 anos com Diana terminaram em um divórcio doloroso, seguido por uma batalha judicial de 3 anos pela guarda dos 4 filhos. O impacto emocional da perda da família, somado ao vício e à fragilidade física, o deixou se sentindo impotente. Os papéis sociais se tornaram escassos e ele passou a recorrer cada vez mais a analgésicos para aliviar a dor física e emocional. Mas o ponto de virada aconteceu quando ele conseguiu o papel de Kratos em God of War de 2018. O papel exigiu disciplina, terapia e sobriedade. Isso o ajudou a recuperar a confiança, salvar sua carreira e se libertar de um vício que quase destruiu tudo. Christopher Judge tem agora 61 anos. Ele mora em San Diego, mais saudável e maduro do que nunca. Ele costuma dizer aos fãs em convenções que The Alex salvou sua vida 2 vezes. Uma na tela, outra na vida real. Seu patrimônio líquido, estimado em 12 milhões de dólares, reflete não apenas seu legado na SG-1, mas também o sucesso global de God of War. Tony Amendola, como Mestre Braddock. Tony Amendola nasceu em 24 de agosto de 1951 em New Haven, Connecticut. Aos 46 anos, interpretou Mestre Braddock, o sábio e experiente mentor de Tilik, em Stargate SG-1, de 1997 a 2007. Sua voz, grave disciplina shakespeariana e personalidade destemida ajudaram a definir o núcleo espiritual da rebelião Jaffa. No entanto, o homem por trás da Braddock vem travando uma batalha completamente diferente há décadas. Amendola casou-se com Judith Marks e juntos construíram uma vida pacífica e estável em Los Angeles. Contudo, sua carreira lançou uma sombra sobre o casamento por anos, deixando-os em situação precária. Apesar de seus anos de experiência com Shakespeare, sucesso regional e formação clássica na Juilliard Hollywood, ainda o reduzia a estereótipos velho, alienígena mago professor místico. Ele compartilhou isso com sinceridade comovente em uma conferência de 2023, admitindo que após quase 30 anos, estava exausto de ser reduzido a uma única palavra. A frustração não era teatral, mas pessoal. Estar preso a uma rotina limitou suas oportunidades, prejudicou seu crescimento e dificultou a manutenção da carreira que amava. As tensões se estenderam à sua vida familiar, forçando-o e a Judith a constantemente reparar seu relacionamento, enquanto ele oscilava entre a esperança e o desespero. Tony Amendola tem agora 74 anos. Ele ainda mora em Los Angeles com Judith, onde frequenta convenções, faz trabalhos de dublagem e, ocasionalmente, estrela filmes de fantasia ou ficção científica. Seu patrimônio líquido é estimado em 2 milhões de dólares, o que lhe permite viver uma vida confortável, porém modesta. Carmen Argenziano, como Jacob Carter e Selmac. Carmen Argenziano nasceu em 27 de outubro de 1943 em Sharon, Pensilvânia. Aos 54 anos, Argenziano interpretou Jacob Carter, um general da Força Aérea austero que se envolveu com a Tok'ra Selmac na série Stargate SG-1 de 1997. Sua combinação de paternalismo rigoroso e intelecto. Tok'ra
o tornou um dos personagens coadjuvantes mais populares da série. Em sua vida pessoal, Argenziano iniciou um relacionamento com Lisa Angelocchi, com quem se casou em 1993. Juntos, eles criaram 2 filhos e têm uma filha de um relacionamento anterior. Durante anos, ele conciliou a paternidade com uma exigente carreira de ator que abrangeu mais de 200 papéis. No entanto, por trás de seu emprego estável e reputação profissional, havia uma luta interna que ele escondia até mesmo de seus colegas mais próximos. Em 2017, ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas, mas optou por manter segredo, continuando a participar de audições convenções e a aceitar pequenos papéis. Conforme a doença progredia, Lisa tornou-se seu apoio emocional. Ela organizava consultas, o protegia do estresse e o ajudava a manter sua dignidade enquanto sua saúde se deteriorava. Mesmo quando já não conseguia ficar de pé, continuou a trabalhar, praticando os seus papéis sentado numa cadeira, determinado a não desistir de representar até que o seu corpo o obrigasse. Nos últimos meses de vida, afastou-se quase completamente da vida pública, mas continuou a apoiar jovens, atores e a comunicar com os fãs que adoravam Jacob Carter. Infelizmente, a 10 de fevereiro de 2019, Carmen Argenziano faleceu aos 75 anos na sua casa em Los Angeles. A causa da morte não foi divulgada por respeito à sua privacidade. Familiares, colegas e amigos próximos compareceram ao funeral, incluindo Amanda Tapping, que chorou durante toda a cerimônia ao homenagear o homem que inspirou a história de sua personagem. Seu patrimônio líquido é estimado em $2 milhões. Louis Gossett Jr. Como Garak. Louis Gossett Jr. nasceu em 27 de maio de 1936, no Brooklyn, Nova York. Aos 69 anos, interpretou Garak, o líder Jaffa pragmático, dividido entre o poder e a redenção em Stargate SG-1. 2005. Sua presença conferia um carisma que poucos atores conseguiam igualar, temperado por uma vida plena nos palcos e nas telas. Mas por trás daquela voz lendária e daquela autoridade inabalável, havia um homem que resistiu às tempestades que quase o destruíram. Gossett casou-se com 3 mulheres, Hattie Glasgow, depois Christina Mangozin e, por fim, Cindy James Rees, cada uma delas sucumbindo ao peso do vício da fama e da exaustão emocional. As décadas de 1980 e 1990 foram seus anos mais sombrios. O álcool e a cocaína consumiram sua vida, levando-o à reabilitação 3 vezes. Essas dificuldades afetaram sua carreira, forçando-o a lutar por papéis que antes lhe eram facilmente acessíveis. O vício deixou cicatrizes que nunca cicatrizaram completamente. Anos de abuso de drogas enfraqueceram seus pulmões e coração, e décadas de estresse cobraram seu preço em seu corpo. Embora tenha continuado sua carreira de ator de Iron Eagle a Watchmen, o preço da sobrevivência foi alto. Ele passou os últimos anos de sua vida conciliando o tratamento à dor crônica e a fragilidade de um corpo levado ao limite. Infelizmente, Louis Gossett Jr. faleceu em 29 de março de 2024 aos 87 anos devido a complicações da doença pulmonar obstrutiva crônica. DPOC, insuficiência cardíaca e fibrilação atrial. Ele morreu em uma clínica de reabilitação, em Santa Mônica, e seus restos mortais foram cremados segundo um comunicado. Seu patrimônio líquido é estimado em $4 milhões. Beau Bridges por Hank Landry. Beau Bridges nasceu em 9 de dezembro de 1941 em Los Angeles, Califórnia. Aos 64 anos, Bridges interpretou o Major General Hank Landry, o comandante determinado e ao mesmo tempo compassivo que substituiu George Hammond em Stargate SG-1 de 2005 a 2007.
Sua postura calma, autoritária e experiente deu novo fôlego à temporada final da série. Por trás de sua fachada calma e profissional, a vida pessoal de Bridges entrava em uma fase difícil. Bridges casou-se com Wendy Tracy em 1984 e a vida familiar começou a sofrer com o peso emocional do envelhecimento. No início da década de 2020, o casamento enfrentou um novo desafio quando a saúde de Bridges começou a declinar para ambos. Em 2022, Bridges foi diagnosticado com câncer de próstata e passou por um tratamento agressivo. Wendy o apoiou em todas as internações, em todas as noites de recuperação e em todos os momentos de ansiedade quando a espera pelos resultados dos exames parecia interminável. Assim que ele começou a se recuperar, veio outro diagnóstico devastador. Em 2024, Bridges descobriu que estava nos estágios iniciais da doença de Alzheimer. Essa notícia mudou completamente a vida em sua casa, transformando Wendy de companheira em cuidadora. Bridges tem agora 83 anos. Ele vive principalmente em Montecito, com Wendy cercado por sua família com uma rotina diária tranquila e um estilo de vida lento que mantém conscientemente para preservar o pouco de sanidade que lhe resta. Seu patrimônio líquido estimado em US 25 milhões lhe proporciona o conforto e os cuidados médicos de que precisa atualmente. Michael Shanks, como Daniel Jackson. Michael Shanks nasceu em 15 de dezembro de 1970 em Vancouver, Colômbia Britânica. Aos 27 anos, Shanks interpretou o Dr. Daniel Jackson, um linguista idealista, cuja compaixão e curiosidade cativaram a equipe SG-1 em Stargate SG-1 de 1997 a 2007. Seu papel formou o núcleo emocional da série, mesmo com conflitos fervilhando. Nos bastidores, o casamento de Shanks com Lexa Doig, com quem se casou em 2003, foi rapidamente marcado por rumores e mal-entendidos que colocaram ambos sob forte pressão. Em 2011, rumores de infidelidade de ambos os lados quase levaram o casamento deles ao colapso, desencadeando um período de desconfiança e distanciamento emocional. Essa tensão coincidiu com um dos períodos mais turbulentos de sua carreira. Ele acreditava que Daniel havia se transformado em um homem que morria e voltava à vida a cada temporada. Em 2002, ele deixou a SG-1 frustrado e repentinamente desempregado. Um ano depois, desanimado e sem esperança, retornou à série sobrecarregado por problemas profissionais e pessoais. As tensões familiares não se dissiparam rapidamente. Cuidar de duas crianças pequenas, lidar com uma agenda de filmagens exigente e a pressão de reconstruir suas reputações cobraram seu preço do casal. A Hallmark Films e a televisão canadense lhes proporcionaram trabalho estável, mas Shanks era atormentado pelo medo constante de outro colapso profissional. Apesar disso, Shanks e Lexa reconstruíram lentamente seu casamento, priorizando a comunicação e a estabilidade de uma forma que não haviam conseguido durante os caóticos primeiros anos de SG-1. O relacionamento deles perdurou, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque eles enfrentaram as desavenças que outrora ameaçaram destruir sua família. Michael Shanks tem agora 55 anos. Ele mora em Vancouver, onde atua principalmente para a Hallmark Productions e nas horas vagas dá aulas em programas de teatro locais, buscando um ritmo de vida mais tranquilo, longe da agitação da era SG-1. Seu patrimônio líquido estimado em 10 milhões de dólares reflete décadas de trabalho na televisão canadense e uma carreira construída sobre perseverança não fama. Terrell Rothery, como Janet Fraser. Terrell Rothery nasceu em 9 de novembro de 1962, em Vancouver, Colômbia Britânica. Aos 35 anos, Rothery estrelou como a Dra. Janet Fraser, uma médica dedicada e firme que se tornou a alma do hospital do comando Stargate, em Stargate SG-1, de 1997 a 2004.
Sua natureza gentil fez de Fraser uma das personagens mais queridas da série. No entanto, sua vida pessoal era marcada por uma dor muito mais silenciosa. Rothery nunca se casou, mas seu relacionamento de longa data em meados dos anos 2000 desmoronou sob a pressão de sua carreira em ascensão e o trauma emocional contínuo de ter sido incriminada. Perder Fraser em Heroes Part 2 a afetou mais do que ela admitiu. Inicialmente, ela chorou por 3 dias seguidos, devastada pela decisão repentina e pela empatia e força que sentia pela personagem. Após deixar SG-1, os produtores a escalaram repetidamente para papéis de médica ou mãe, forçando-a a aceitar personagens que limitavam seu desenvolvimento artístico e a aprisionavam em uma versão de si mesma que ela não reconhecia mais. Em 2008, sua vida se tornou ainda mais difícil, quando desenvolveu síndrome da fadiga crônica. A doença a obrigou a escolher seus papéis com cuidado e, por vezes, a recusar projetos dos quais precisava desesperadamente. Durante esse período, ela dedicou todo o seu amor e energia à criação de sua filha London, que nasceu naquele mesmo ano. Em 2025, Terrell Rothery tinha 63 anos. Ela vivia tranquilamente em Vancouver, continuando a atuar em diversos projetos enquanto cuidava da saúde e criava a filha com carinho e bom humor. Em encontros de ex-alunos do ensino médio, ela costuma brincar dizendo que é a personagem que morreu, mas que de alguma forma sobreviveu. A metade do elenco, o que demonstra sua resiliência. Seu patrimônio líquido, estimado em $4 milhões, reflete uma vida inteira de trabalho árduo,